e eu quero falar um pouco sobre o poder de servir. O poder de servir, não é? Nessa primeira edição. Nós estávamos falando tanto que nós somos gratos ao Senhor. Você é grato a Deus de verdade? Sim? Diga, eu sou grato. Isso. E quando nós agradecemos a Deus, na prática, nós estamos dizendo: Deus, obrigado por tudo que o Senhor fez por mim. Não só pelo que o Senhor é, mas pelo que o Senhor fez. Porque o que a gente é acaba se materializando no que a gente vai fazer também. Não que você seja o que você faz, mas quando você é, você acaba fazendo com base no que você é. Amém? Sim? Então, o que você faz é fruto daquilo que você é. E sabe, uma forma de agradecer a Deus é servir, é servindo. É usando a sua vida, entregando a sua vida para servir outras pessoas. Para servir a um propósito poderoso. Em 1 João 3,16, não é em João 3,16, só ouçam, eu vou falar alguns versículos rápido, outros vão estar na minha apresentação. Mas em 1 João 3,16, diz assim: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a vida por nós, e por isso nós devemos, diz devemos, não é podemos. A Bíblia diz, Jesus Cristo deu a sua vida por nós para demonstrar o seu amor. E por causa disso, nós devemos dar a vida, parabéns, obrigado. Dar a nossa vida por nossos irmãos, amém? Queridos, a palavra servo nos dias de hoje é uma palavra muito desafiadora. Porque a sociedade, até os próprios dicionários, mudaram um pouco o real conceito, o conceito bíblico dessa palavra. Foram um pouco além. Eu procurei essa palavra num dicionário moderno. No dicionário antigo, tradicional, essa palavra tem muitas coisas boas. Mas no dicionário moderno, a palavra já se consome, ela já se abstém em coisas talvez extremistas. Por exemplo, nos dias de hoje, a palavra servo, muitas vezes é colocada a pessoas de baixa hierarquia no trabalho, por exemplo. Então vamos supor, a pessoa da menor hierarquia lá no trabalho é considerada serva. Mas às vezes a pessoa que é a autoridade no trabalho, ela não é considerada serva. E na palavra de Deus, nas escrituras, não é bem assim. Qual é o nível da autoridade de Jesus para você? É alto ou baixo? Alto ou baixo? Se é alto, eu não posso dizer que ele foi um servo. Entende? Nesse conceito moderno. Há um conceito esquisito dessa palavra nos dias de hoje. E a sua interpretação se torna um tanto quanto estranha. Não no real sentido da palavra, porque para mim o real sentido dessa palavra tem a ver com as escrituras. Mas nos dias de hoje essa palavra é colocada como algo inferior. Então por isso eu quero, pela graça de Deus, antes de começar assim, antes de entrar com tudo nessa série, trazer esse conceito para você do servir. Nós precisamos entender os conceitos segundo Deus, segundo as escrituras. Às vezes o conceito de algo nas escrituras vai muito além do que é colocado na sociedade. Porque o próprio Jesus, ele diz que servir é uma das coisas mais importantes, talvez a mais importante de todas. Para Jesus, o serviço não está ligado a um lugar na hierarquia de uma empresa ou de uma igreja. Para Jesus, o servir é uma coisa muito importante. Foi Ele mesmo quem disse: aquele que quiser ser importante no reino de Deus precisa servir. E Ele disse mais: aquele que quiser ser importante no meu reino, que sirva. Mas aquele que quiser ser o mais importante, que seja o mais servo. E aí ele usa a palavra, no original grego, né, o extremo da palavra servo, que é escravo. E agora, Jesus está dizendo: olha, se você quiser ser importante no reino de Deus, você precisa servir. Mas se você quiser ser super importante, você precisa super servir. Entendeu a ideia? É assim que Jesus trata o servir. Ele disse: como a mim, se você quiser ser o maior, deve seguir o meu exemplo, dando a sua vida para resgate de muitos. Amém? Bom, está aí Mateus 20, 26. Ele diz exatamente o que eu estou falando. Agora, eu não acredito que servir, preste atenção nisso, eu não acredito que servir seja apenas o trabalho que você faz.
Segundo Deus, servir não é só o trabalho que eu e você fazemos. Na verdade, servir tem a ver com uma mentalidade, com uma cultura. Servir é uma cultura de atitude cristã, onde nós criamos uma mentalidade de que isso é nobre, de que isso é poderoso. Servir vai além do trabalho que eu faço. Então, mesmo que eu tenha uma posição de autoridade, nós temos que ter essa mentalidade. Por exemplo, eu como pastor, pela graça de Deus, é claro, o Senhor me chamou para o ministério, né? Não é apenas uma escolha que eu falei, eu quero ser, eu tenho que ser, eu vou ser, mas o Senhor me chamou para o ministério com 22 anos de idade. Pela graça de Deus, eu fui ordenado depois de bons anos, por volta de 30 anos de idade, mas olha só, hoje eu estou aqui como autoridade nesse auditório, pela graça de Deus, mas assim, o Senhor me colocou, eu sou autoridade nesse contexto do nosso auditório, nesse contexto da nossa igreja, eu sou autoridade constituída por Deus aqui. Mas não é porque eu sou autoridade, estou liderando esse lugar, liderando você, liderando essa igreja, liderando esse culto, nesse contexto aqui humano falando, mas não é por causa disso que eu não estou aqui servindo. Quando eu venho para cá, eu coloco no meu coração, eu preciso ter isso bem claro no meu coração, que eu vou entregar o meu melhor e que eu vou servir os meus irmãos com tudo de melhor que eu tenho, porque eu sou um servo, estou fazendo o meu melhor para você e fazendo o meu melhor para você, eu estarei fazendo também para Deus. Amém? Então a posição de autoridade, ela não tem a ver diretamente com o fato de servir. O servir não tem a ver diretamente com a posição de autoridade. O servir não tem diretamente a ver com o trabalho que fazemos. O servir é uma cultura, é um coração, é uma atitude, é uma mentalidade. Então, você talvez seja gerente na sua empresa, talvez você seja líder de uma pessoa, de 50 pessoas, mas a ideia é que você, em qualquer posto que você é colocado, você e eu precisamos ter uma mente de servir. Você pode ser o membro mais novo de uma célula, ou você pode ser o líder da célula, mas no contexto da célula, todos deveriam ter uma mentalidade de ser servos, amém? Então, você que é um líder de equipe no trabalho, é um professor em sala de aula. O professor em sala de aula, ele é uma autoridade. Ele é uma autoridade, porém ele precisa servir ele precisa estar na sala de aula com a mentalidade de servir aqueles alunos, de servir no que ele está fazendo, amém? Ai, é tão poderoso pensar uma igreja, milhões de pessoas no Brasil, centenas de pessoas na nossa igreja local aqui, centenas de pessoas aqui, imagina cada um de nós, em todos os lugares, na sua casa, no seu trabalho, aqui na igreja, todos nós com uma mentalidade, tomados por essa mentalidade de servir aos outros. Então, servir não tem a ver com o cargo que você exerce, amém? Servir não tem a ver com o cargo que você exerce. Ah, se menor eu sirvo mais, se maior eu sirvo menos. Não. Então não é o nível, não é o seu nível de autoridade que determina se você é um servo ou não, mas a sua mentalidade. Amém? Vou repetir, não é o seu nível de autoridade que determina se você é um servo ou não, mas o seu nível de mentalidade. Guarda isso. E cada crente precisa ter essa mentalidade, essa atitude, porque a ideia bíblica de servir precisa estar bem convicta no nosso coração, na nossa mente, e vai além de uma tarefa. O meu coração tem que estar ligado ao que se faz, é claro, mas muito mais é uma cultura do reino de Deus, é uma mentalidade do reino de Deus, amém? E eu quero dizer, o primeiro ponto para você, que é uma mentalidade, é uma cultura cristã. Eu estou aqui para servir hoje, para servir a sua vida. Aliás, eu estou me preparando para servir hoje, desde quinta-feira, desde sexta-feira. Eu estou me preparando porque eu quero servir você com o melhor, amém? Diga assim, eu estou aqui, nessa terra, nessa cidade, nessa igreja, para servir, amém? Então, servir é uma plataforma da vida cristã. Servir não é uma coisa que você pega na prateleira, eu quero. Não, servir é a plataforma. Nós já estamos nela, porque nós estamos em Cristo, e Ele foi o próprio servo. Ele foi o servo encarnado. Ele foi o modelo de servo que Deus quer. Jesus é o nosso maior modelo. E Ele serviu no nível hard, no nível máximo. Ele serviu dando a sua vida.
literalmente, totalmente, por mim e por você. Não tem servo maior do que o nosso Senhor. E olha que frase, não tem servo maior do que o nosso Senhor. Por isso, servir é uma mentalidade, é uma cultura cristã, e não está ligado ao nível de autoridade humana que você exerce, não está ligado ao nível de hierarquia que você exerce. Sabe de uma coisa? Nós precisamos aprender a ser mais agressivos, ser mais, assim, intencionais em servir. Eu vou falar um pouco sobre isso depois, mas ajudar as pessoas a serem melhores. Quando você serve alguém, você está ajudando a pessoa a superar um problema, a se tornar alguém melhor. Quando você serve alguém, você está ajudando a pessoa a ter aquilo que ela precisa ter bem estabelecido. Quando você serve aqui na igreja, por exemplo, no contexto do culto, é uma coisa mais simples, mas nesse aspecto, você está ajudando as pessoas a poder cultuar a Deus com a maior qualidade possível. Nós servimos por causa das pessoas, mas eu quero te dizer que às vezes nós vamos ter que ser intencionais. Nós precisamos buscar maneiras disso, e ouça bem o que eu quero te dizer agora. Quanto mais você serve, menos você vai ter da sua mentalidade voltada para você mesmo. E quanto menos a sua mentalidade estiver voltada para você mesmo, quanto menos da sua mentalidade focada em você mesmo, mais feliz você será. Nos dias de hoje é triste quando vemos pessoas que não conhecem o Evangelho ou não conhecem na sua profundidade, achando que a felicidade está em se encontrar. Eu já estou preocupado com um discurso moderno e aparentemente espiritual, onde todas as pessoas, onde se fala tanto do tipo assim, encontre o seu propósito. Quando você encontrar o seu propósito, depois que você encontrar Jesus, a maior coisa que você tem que encontrar é o seu propósito. E aí eu sei que isso tem um sentido, mas quando nós começamos a pegar, isso tem sentido, tá? Mas quando nós começamos a pegar essa ideia e trazer para o nosso eu, para o nosso umbigo, a gente fica tão focado em encontrar o meu próprio propósito, a minha própria coisa, o que eu mesmo tenho que fazer, o que eu tenho que fazer para eu ser feliz, o que eu tenho que fazer para eu ter sucesso, o que eu tenho que fazer para eu ter prazer, e a gente começa a entrar numa vibe não cristã, entendeu? Eu não estou dizendo contra isso, eu estou dizendo que isso no extremo pode nos levar a tomar decisões egoístas. Porque o propósito de servir está atrelado a uma vida cristã, é uma mentalidade, é uma plataforma que todo cristão deveria encontrar. A felicidade maior é dar do que receber. Então, até mesmo em busca de encontrar algo que eu possa dar, se eu só ficar buscando receber, entendeu? No caminho de me encontrar no ponto que eu possa dar, eu posso ficar só buscando receber e não me encontrar nunca com o dar, porque eu estou buscando a coisa certa de forma errada. É uma ideia. Pegou a ideia? Estão fazendo piada com isso. Eu vou descobrir. Colossenses 3, versículo 23. Vamos ler juntos hoje? Vamos? Então você vai ler bem alto, mas leia aqui, para que a gente possa ler unânimes, amém? Com uma voz junta. Vamos lá. Tudo que fizerem, façam de todo o coração. Parabéns, estamos lendo de todo o coração. Mas veja só, olha o que ele diz. Tudo que fizerem, diga comigo tudo. Quando eu repito algumas coisas é para você gravar mesmo. Tudo que fizerem, façam de todo o coração. Então, em outras palavras, o que o apóstolo Paulo está nos ensinando, o que o Espírito Santo quer dizer a nós, é que não importa tanto o trabalho. Não é o trabalho em si que é o mais importante. Porque ele está falando tudo o que fizerem. Ele não está falando, olha, certas coisas que fizerem. Ele está falando tudo o que fizerem. Então, a primeira coisa, não é o trabalho que fazemos que é o mais importante, mas é o coração com o qual fazemos. Porque ele diz, tudo o que fizerem, façam de todo o coração. Ou seja, a Bíblia está dizendo algo muito poderoso. Porque se nós reformarmos dentro de nós, se a gente mudar, aperfeiçoar a maneira de enxergar o servir, isso muda tudo em nossas vidas.
Isso muda a nossa atitude, isso muda tudo, porque o que a Bíblia está falando, olha, tudo que vocês fizerem, façam de todo o coração, não para as pessoas, mas até mesmo olhando sempre para o Senhor. E aí ele diz mais no versículo 24, olha o que ele diz, que lindo, ele fala, sabendo, nós precisamos saber, nós precisamos entender, que nós vamos receber do Senhor a recompensa da herança. Tem recompensa. E às vezes nós queremos fazer as coisas assim, não é? Às vezes até, por exemplo, o nosso teste vai estar nas coisas que não gostamos. Mas ele diz tudo, não só a que gostamos. Todo servo que serve de coração, eventualmente fará algo que não gosta. E ele está dizendo, tudo o que fizerem, não só o que você gosta, não só o que você ama, não só o que o seu propósito do umbigozinho está descobrindo. Às vezes nós teremos que fazer coisas que a gente não gosta, gente. E isso é um teste para o nosso caráter. Isso é um teste para a nossa lealdade. Mas é um teste incrível de Deus. Nós temos que decidir ser aprovados ou não. Então não é o trabalho que a gente faz que é o mais importante, mas é o coração com que fazemos o trabalho que Ele nos destinou a fazer. E quando nós passamos nesse teste de servir, sabe o que acontece? Recompensa. Então primeiramente, diga comigo, servir é uma mentalidade e uma cultura cristã. Precisa fazer parte, a forma como eu e você enxergamos, a forma como a gente vê o servir, a forma como eu e você enxergamos o nosso serviço aos outros, a forma como eu e você enxergamos precisa ser algo natural, precisa ser algo assim que esteja muito forte dentro de nós, muito convicto no nosso coração, mesmo que às vezes nós tenhamos que ser intencionais, mas isso dentro de nós tem que estar bem claro, bem convicto. Eu estou fazendo porque tem que ser feito, eu estou fazendo porque eu amo a Deus, eu estou fazendo e eu não estou preocupado, porque a minha mentalidade, a minha cultura de vida, como um bom cristão, é servir aos outros. Amém? Bom, vamos seguir. Segunda coisa que eu quero dizer para você. Eu não estou muito bem aqui nesse trem hoje, hein? Vou melhorar, querido. Segunda coisa, diga comigo, servir aos outros é servir a Deus. Não tem exceção para isso. Não tem. Veja, Mateus 25, 32, tem um texto que eu gosto muito, eu espero que o tamanho da letra seja suficiente, pelo menos para a maioria, mas olha só, Mateus 25, 32 em diante diz assim, ó, todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas pessoas das outras. Então presta atenção, naquele grande dia, todas as nações, diga todas as pessoas, diga assim, todas as pessoas estarão reunidas diante dele, ele vai separar a gente. Ele vai pegar e ele vai colocar as ovelhas para um lado direito, do seu lado direito, meu esquerdo aqui, as ovelhas para o lado direito seu, e os bodes do lado esquerdo. Está escrito. Esse texto é incrível. Ele colocará as ovelhas à direita e os bodes à esquerda, e então o rei vai vir e vai dizer aos da direita, as ovelhas, venham, benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a eternidade. Venham, eu quero ouvir essa voz do nosso Senhor dizendo, venha filho. Só que nesse dia ele vai dizer, venha ovelha. Mas sabe qual é o problema? Está falando dos nossos dias, porque pelo menos estamos no princípio do fim. E ele está falando de ovelhas e bodes, e está claramente aqui mostrando que eles são diferentes. Gente, as ovelhas, presta atenção, ovelhas, elas são mansas. As ovelhas, qual que é o caráter da ovelha? A ovelha, quando você fala para a ovelha servir, ela olha para você com aquele olhinho assim apaixonado e fala, bé, bé. Vamos servir? Ela, bé. E ela vem. Aí você fala para a ovelha, vem ovelha, vamos servir. Ele vai, bé, 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 bé. É ou não é? A ovelha. Então toda vez que elas são chamadas, elas têm esse doce som. Agora os bodes não. Os bodes, você chama o bode para servir, vamos servir bode. Ele fala, bode, vamos servir.
Às vezes você até acha que é ovelha, né? Porque parece, ovelha, vão servir ele. Aí você fala, é bode. É sério. Aí você chama outro bode, parece ovelha, mas você fala, vamos servir, nós precisamos servir. Aí ele fala, mas, espera aí, entendeu? Mas. Os bodes são reclamão, gente. Né? Mas, eu quero ver como que é, porque depende, não sei, não é minha praia, não sei bem, eu vou orar, é um bode gospel, eu vou orar, para ver se, está orando até hoje. Os bodes, eles dizem assim, eles têm muito argumento, por isso que eles ficam se batendo. Você já viu vídeo de bodes lá no National Geographic, já viu? Vê os vídeos de bode, eles ficam assim, eles vão na parede, ficam batendo na parede, e enquanto a ovelhinha está lá, o bode ele fica meio doido, ele sai já viu? Eles ficam meio doidos, eles fica chifrando os negócios. Bode, você já viu? É sério? Você já viu isso? Jesus não precisa, ele já sabe os bodes, gente. Ele já vai chegar naquele dia, olha só, algumas pessoas são ovelhas, outras pessoas são bodes. E nós precisamos escolher se nós vamos ser pessoas ovelhas ou pessoas bodes em relação ao servir. Se você quiser ficar do lado esquerdo, continue. Mas, quem sabe, vou pensar. Agora, se você quiser estar do lado direito, você faz assim. E você sabe o que acontece, gente? Todos nós gostamos de ser servidos. É muito difícil uma pessoa que não gosta de ser ajudado. Todos nós gostamos de ser servidos, de ser ajudados, de que alguém esteja nos servindo, é ou não é? A gente gosta. A Dani agora ela está com uma cultura nova lá em casa. É a cultura do serviço pela pergunta. Então ela olha aquela louça lá, aquelas vasilhas lá precisando lavar, e ela fala assim para mim, sábado de manhã, sexta ela fez a unha e a luva está furada, né? Porque lá em casa uma coisa que, gente, homens, cadê os homens aí? Uma coisa que não pode faltar na sua casa é a luva para lavar a louça. Porque o dia que essa luva fura lá em casa, perdeu a graça. E aí ela fala assim, amor, você sabe que eu fiz unha ontem, né? Eu falei, sei, Dani, sei sim. Pois é. O que nós vamos fazer com essa louça? E aí eu falo, bé. Por que isso? Por que eu estou te contando isso? Porque o servir é uma pergunta. Antes ela falava, lava a louça para mim. Eu falava, não. Porque o homem não gosta de ser mandado. Aí agora ela arrumou uma estratégia. O que nós vamos fazer com essa louça? Aquela pergunta me mata, mas eu acabo falando, bé. Aproveitar que ela não está aqui agora, porque está em outro culto, então fica mais fácil, porque na frente pode piorar isso. Se ela ver que eu estou fazendo piada com a minha dor, ela vai me fazer doer mais. Mas sabe a verdade, gente, com muito carinho, bodes têm muitas desculpas. Os bodes, eles têm razões importantes para não fazer o que deveriam estar fazendo. Especialmente se for para servir outras pessoas, porque realmente servir estruturas é mais fácil do que servir pessoas. Pode ter certeza. Você vir aqui pintar esse lugar, mesmo que você nunca pintou uma parede, você vai pegar um vídeo no YouTube, vai assistir meia hora, vai pintar, você põe seu fonezinho, ninguém vai te incomodar. Agora vai pintar o evangelho no coração de um irmão para você ver. Você vai tomar cotovelada. De vez em quando ele vai mentir para você. De vez em quando ele vai te enrolar. E você está pintando o evangelho no coração dele, é mais desafiador. Mas na verdade, todos nós estamos aqui para servir, gente. E a proposta que eu tenho para você nesse culto maravilhoso, é que nós passemos do nível de apenas gostar de ser servidos, para gostar de servir aos outros. Quanto mais nós fazemos para outras pessoas, mais Deus fará por nós. Quanto mais fazemos para outras pessoas, mais revelação nós temos do que Deus está fazendo por nós.
Ele é capaz de fazer, queridos, por nós, muito mais do que pedimos ou pensamos ou que podemos imaginar. Amém? Você crê nisso? Você crê nessa verdade? Agora, sabe qual é o problema? Infelizmente, preste atenção. O problema é que, infelizmente, muitas pessoas estão perdendo recompensas com Deus. Presta atenção, muitas pessoas estão perdendo recompensas com Deus, perdendo as recompensas que Deus pode dar, porque elas ficam somente reclamando do que as pessoas não fizeram para elas. Porque elas só ficam reclamando do que as pessoas deixaram de fazer, ou que não fizeram, ou que não estão fazendo, quando elas poderiam estar fazendo algo por outras pessoas, ao invés de reclamar de quem não está fazendo por elas. Geralmente essa conta fecha. As pessoas que reclamam muito do que os outros não estão fazendo por elas, geralmente são as pessoas que fazem muito pouco por outras pessoas. Ou quase nada, ou fazem alguma coisa, mas nem sempre de coração. Ficam só pensando, minha vida seria diferente se eles fizessem isso por mim. Eu já teria alcançado esse nível se alguém me servisse. Eu já teria... E a gente fica pensando, quando na verdade, o que Deus quer de nós é uma preocupação incrível, mas não sobre o que outras pessoas estão fazendo conosco, mas sobre o que eu e você podemos fazer por elas. Essa tem que ser a nossa preocupação. Então, com muito carinho, queridos, eu quero te dizer, isso é para todos, porque de vez em quando isso bate no meu coração também, mas eu quero dizer para todos, esqueça um pouco o que os outros podem e devem fazer por você, e defina bem em sua mente o que você precisa fazer por outras pessoas. As pessoas que só ficam esperando os outros a fazer, elas sempre acabam descompensadas, ao invés de recompensadas. E confia em mim. Se você orar a Deus perguntando o que Ele acha de você servir outras pessoas, eu quero dizer que você vai ter uma resposta imediata dele, bem rápida. Versículos 33 e 34 desse texto, diz assim, 33 e 34. Versículo 33 e 34 desse texto. E colocará as ovelhas à sua direita, os bodes à esquerda. Então o rei dirá... Desculpe, eu errei os versículos, gente. É o 35 e o 36. Obrigado. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Eu estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Eu estive preso e vocês me visitaram. Sabe quem está falando isso? Você já pensou nisso? Ele estava falando um pouco sobre as obras. Ele estava falando um pouco sobre o servir. Aqui preste atenção, eu quero te dar uma ideia. Nós não somos salvos pelas obras. Nós somos salvos pela fé, amém? Então nós não somos salvos pelas obras, isso tem que estar bem claro no seu coração, é tudo pela graça de Deus, amém? Agora preste atenção, portanto nós não somos salvos por servir, mas nós somos salvos para servir, amém? Você não é salvo por servir, mas é salvo para servir. Então, a partir da nossa salvação, isso tem que se materializar em um serviço. Servir aos outros é um propósito de Deus, sabe? Infelizmente, o cristianismo vazio, teórico intelectual, ele é um cristianismo vazio, cansa a gente. As discussões e as brigas acontecem nos níveis de discussões teológicas, mas nunca acontecem num plano onde todos estão servindo. Geralmente onde tem uma briguinha teológica mais chata, é porque tem dois teóricos brigando. Cristianismo vazio não é quando não cremos, mas é quando cremos e não servimos aos outros com base no que cremos. Mas voltando a essa história, olha só.
Jesus está falando isso, e agora os discípulos fazem uma pergunta para Jesus no versículo 37. Eles perguntam a Jesus assim: olha, Senhor, quando te vimos enfermos ou presos e fomos te visitar, o que você está falando? Porque ele está dizendo, quando eu tive fome me deram de comer, quando eu tive sede me deram de beber, quando eu tive frio me deram de vestir, quando eu tive preso vocês me visitaram. Agora ele está falando, quando que isso aconteceu? Eles não estão entendendo ainda a profundidade do que Jesus está tratando. E agora Jesus vira para eles e fala assim, olha a resposta de Jesus no versículo 40. A resposta de Jesus é incrível. Ele fala assim: digo-lhe a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus irmãos, a mim o fizeram. A mim o fizeram. Bom, em outras palavras, o que eu quero dizer para você, o ponto aqui é o seguinte, preste atenção. Como nós servimos aos outros, como nós servimos as pessoas, Jesus trata isso muito pessoalmente. Entendeu? Como você serve os irmãos, como você serve aos outros, Jesus trata isso como se fosse para Ele. Isso é muito sério, gente. Por isso que um evangelho vazio é um evangelho sem servir. E um evangelho maravilhoso é um evangelho onde há servir. Se eu resistir a servir aos outros, em outras palavras, eu estou resistindo a servir o próprio Senhor Jesus. Isso é muito forte. Quando eu resisto servir aos outros, quando eu falo não, quando eu falo eu não tenho tempo, quando eu falo eu não posso, quando eu falo eu não sou capaz, quando eu falo eu não quero me sujar, quando eu falo eu não quero ter problemas, quando eu estou pondo empecilhos, quando eu estou de alguma maneira resistindo servir, eu não estou resistindo servir a um líder, eu não estou resistindo diretamente servir uma igreja, eu não estou resistindo diretamente servir a minha família, eu estou resistindo servir ao próprio Deus. Por isso que eu disse nesse ponto, servir, olha o que diz aí, servir aos outros é servir a Deus, é servir a Jesus. Como, Jesus? Nós nunca fizemos isso por você. O que você está falando, Jesus? Ele falou, olha, aquele que fizer alguma coisa aos menores irmãos, aqueles que estão precisando, menores é no sentido de aqueles que estão vulneráveis, aqueles que precisam, quando você servir as pessoas, você está fazendo a mim. Jesus leva pessoalmente a questão do serviço. Esse é o ponto. Amém? Consegue continuar? Esfriou aqui. Servir aos outros é servir a Cristo. Agora vamos para Mateus 20. Olha só o que diz aí, Mateus 20, eu quero trazer um outro texto. Então aproximou-se de Jesus, a mãe dos filhos de Zebedeu. Aqui, eu vou resumir isso daqui, mas aqui está aqui diante de Jesus a mãe de 2 discípulos, 2 apóstolos de Jesus. E agora ela está fazendo uma proposta para Jesus. Olha a proposta dessa mulher, olha, ela está com uma ideia muito boa. Eu acho que a maioria das mães acham sempre assim, que os seus filhos são os melhores. Ou não? Deu ruim. Minha mãe foi professora e coordenadora pedagógica num colégio. E quanto mais a mãe acha que seus filhos são perfeitos, menos perfeitos eles se tornam. Mas essa mãe achava que os caras eram os caras. Pedro é pequenininho. Ele andou sobre as águas lá sem querer. São os meus filhos que são os mais tops dos 12. E eu não tenho dúvidas disso. Portanto, eu vou conversar com esse Jesus. Jesus, eu gostaria que os meus filhos no teu reino ficassem um sentado à sua direita e outro à sua esquerda. Uau, que ideia boa de mãe. Legal. E agora Jesus está dizendo, ei, vocês não sabem o que estão pedindo. O ponto aqui é o seguinte, muitos de nós queremos ser autoridade em qualquer ambiente. Muitos de nós queremos ser líderes, queremos influenciar pessoas.
A ideia dessa geração é se tornar influência. E isso não é errado. Mas Jesus está fazendo uma pergunta que nós precisamos pensar. Vocês não sabem o que estão pedindo. Sabe, a mãe desses caras era tensa, gente. Ela queria os caras liderando no céu, no alto nível. Ser um líder é muito bom, influenciar pessoas é muito bom, ser autoridade é muito bom, e é bênção de Deus. Mas preste atenção. Ela queria os filhos dela só numa posição. Mas Jesus estava falando, não tem problema você querer uma posição, desde que você queira o serviço para se chegar a tal. Amém? Está entendendo? Então no reino de Deus, servir é a estrada para a influência. O problema é quando alguém quer ser influência sem servir. No reino de Deus não cabe autoridade sem serviço. No reino de Deus não se tem uma autoridade legítima sem um poderoso servir. O que sustenta uma autoridade no contexto do reino de Deus é o nível do coração para servir. E esse é um ponto importante na escolha de líderes de grandes empresas. Esse é um ponto importante na escolha de ministros de uma casa cristã. Esse é um ponto importante na escolha das pessoas, às vezes até para os cargos políticos. Provavelmente os melhores políticos, ou os menos piores, são aqueles que serviram, que têm um coração para servir. Mas os piores políticos provavelmente são aqueles que se tornaram autoridade, sem ter uma história de servir a humanidade. E lembre-se, servir não diz respeito ao cargo, diz respeito à mentalidade. Por favor. Porque Davi, preste atenção. A Bíblia diz em Atos 13:36 que Davi serviu. Diga comigo, Davi serviu. Davi serviu ao propósito de Deus para a sua geração. Só que Davi, o nível maior de serviço dele não foi no campo, mas foi como rei. Entende? Então não diz respeito à posição. A Bíblia aprovou Davi muito mais pelos 40 anos de rei do que pelos anos que ele teve no pasto. Então servir não tem a ver com cargo, tem a ver com coração. E diz lá, porque ele serviu de todo o coração a sua geração. Ele serviu. Servir é a estrada da influência. Então geralmente as pessoas que mais criticam, as pessoas que são cheias de opiniões, as pessoas que costumam ser aquelas que querem muita autoridade, porém sem servir, elas são assim. Elas querem alcançar uma posição sem o modelo de Deus para aquilo. Então cuidado, gente, cuidado, com muito carinho, mas cuidado, quando o seu coração e o meu estiver nutrido, ou mal nutrido, né, de críticas, de posições contrárias à nossa liderança, até mesmo aos governantes. Temos que tomar cuidado. Líderes tomam decisões importantes, e decisões importantes geralmente não agradam a todos. Pode ser que alguns de nós queria que essas paredes tivessem sido pintadas de rosa, outros de preto, outros de azul. Azul não pode, né, gente? Tá mal. Azul ia ficar chata. Parede cai. Desculpa os cruzeirenses, gente, é brincadeira, viu? Talvez se fosse azul nós íamos profetizar muito e ela ia ficar de pé e ia refletir lá. A gente ia lembrar de orar por eles, porque é só um milagre. Mas deixa eu falar com você com muito carinho, é brincadeira, tá, gente? Daqui a pouco eu pego os atleticanos também, porque eu tenho o privilégio de ser corintiano. Mas, voltando aqui, não significa que uma decisão que não agradou a todos não seja a melhor decisão. Não é porque uma decisão de um líder não te agradou que ela não é a melhor decisão. Cuidado! Servir implica nisso.
entendermos que é um caminho para a autoridade. No reino de Deus, querido, Deus quer que você cresça. Deus quer que você cresça aqui nessa casa. Deus quer que você cresça no seu trabalho. Eu acredito muito nisso, porque isso é um mandamento antigo. É um mandamento antigo, crescer, multiplicar, dominar a terra. Isso é uma coisa lá do coração de Deus. Deus não mudou, Ele continua o mesmo. Porém, no reino de Deus existe existe um espaço entre o meu nível hoje e a autoridade que Deus quer que eu me torne. Essa legitimação, ela passa pelo serviço e não tem como ser diferente. E às vezes nós precisamos ser intencionais. Porque Jesus estava lembrando aqueles caras que o servo precisa buscar isso. Buscar significa inclinar. Tem hora que você e eu vamos precisar ser intencionais. Nós vamos precisar colocar energia em algo para servir. Nós vamos precisar ser intencionais em servir. Nós vamos precisar, às vezes, talvez muitas vezes, nós vamos precisar ser intencionais assim, no ponto de inclinar o nosso coração e se esforçar. E às vezes fazer algo que a gente nem queria tanto naquele momento. Porque é assim que funciona. É uma intencionalidade, porque é uma cultura. Eu quero trazer essa palavra hoje para trazer essa realidade para o seu coração. E sabe, o problema é que às vezes as pessoas falam assim, quando vier um anjo me visitar e ele falar claramente para mim servir, eu vou servir. Senhor, eu estou esperando a confirmação sobrenatural. Eu vou orar e jejuar e ver se realmente Deus quer que eu sirva. Tadinho, tá magrinho já. Eu vou orar bastante essa semana e eu vou ter que sentir de Deus se realmente Ele quer. Sabe, queridos, ao invés de você estar orando e ver se realmente Deus quer, mesmo se não for realmente de Deus, servir em algo, Ele não vai ficar bravo por você servir. No assunto servir é melhor você errar por excesso, se errar, e não por falta. Até porque você está fazendo para Deus. Mas pastor, eu quero receber uma palavra de revelação, uma palavra profética que diga lá no meio para mim, servo, você precisa servir. Fica de pé no seu lugar então. Eu vou te dar essa palavra profética hoje. Fica de pé, estou falando sério. Fica de pé aí. Quer receber, então recebe. Amém? Quer receber a palavra profética? Sim ou não? Então eu quero dizer para você, eis que te digo. É sério, eis que te digo, filho, você não precisa receber uma palavra de revelação para servir. Amém. Pode sentar. Está recebido. Amém? Sim ou não? Glória a Deus. E por último, o último ponto. Servir, então só voltando aqui para você guardar, memorizar aqui. Servir é a estrada para a influência e autoridade, amém? No reino de Deus, a autoridade legítima, a liderança legítima, ela é constituída pelo serviço. Jesus mesmo diz, olha, aquele que quiser ser importante no meu reino, sirva. Aquele que quiser ser o mais importante, seja o que mais sirva, amém? Sim ou não? Por isso que ele disse para aquela mulher, por isso que ele disse para a mãe deles, você não sabe o que você está pedindo, porque eu vou ser o cara, porque eu estou dando a minha vida. E por último, obrigado, servir é amar, e amar é servir. Gálatas 5,13, um texto que eu gosto muito. Gálatas 5,13 diz assim, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, amém? Mas não leia só até aí. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Gente, preste atenção, com muito carinho eu digo, a carne é fraca, a gente já sabe. Quando a gente está falando de carne, a gente não está falando necessariamente de pecados, mas nós estamos falando de uma vontade de não servir. A vontade de não servir é carnal.
Por isso que ele está falando, vocês agora são livres, livres. Aí o que os caras pregam por aí na internet, já ouvi essa besteira, eles falam, eu sou livre, se eu quiser eu sirvo, se eu não quiser eu não sirvo, se eu quiser eu me além, se eu não quiser não sei o quê. Esse é uma liberdade não cristã. A liberdade cristã, ela está dentro do que a palavra de Deus diz que é liberdade. E a liberdade cristã está falando, vocês são livres, agora vocês não são escravos do pecado, agora vocês não têm amarras com o inimigo, agora vocês são alguém livre, poderosos, cheios do Espírito Santo. Por isso, não deem espaço à carne, mas deem espaço no seu coração ao Espírito. Como? Ele fala, servindo uns aos outros em amor. Geralmente pessoas que servem mais se tornam pessoas menos carnais. Quando a gente serve com amor, de coração, a gente vai se tornando pessoas mais... Por quê? Porque quem serve está vendo mais as dificuldades das pessoas. Quem serve está entendendo o coração de alguém ferido. Quem serve está entendendo as necessidades daqueles que precisam na área financeira. Quem serve está vendo as necessidades de aconselhamento familiar em casamentos que estão às vezes pitimbado. Quem serve está ajudando o outro a se tornar mais parecido com Jesus e está vendo como que ele era e como que o pecado destruía a sua vida. Então na prática, quem serve em amor vai tornando alguém mais espiritual. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, aleluia! Mas não usem essa liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, o que é o contrário? O que ele está aconselhando? Sirvam uns aos outros mediante o amor. Servir é amar, e amar é servir. Em Mateus 10 conta a história daquele homem, aquele jovem que chegou para Jesus e falou assim, mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Mestre, aí Jesus falou assim, não, você precisa ser uma pessoa que cumpra os mandamentos. Jesus não sabia a história da vida dele, mas Jesus falou, não, você precisa saber alguém, né? Você precisa ser aquele cara que cumpre os mandamentos. Por quê? Porque ali ainda está em transição para a nova aliança. Jesus está falando isso para aquele jovem. Aí ele falou assim, olha, eu não mato, eu não adultero, eu não furto, eu não dou mau testemunho de Deus, eu não engano as pessoas, né? Eu honro meu pai e minha mãe. Tudo isso eu estou obedecendo. E ele diz mais, eu estou obedecendo tudo isso desde a minha infância. Alguns textos dizem, desde a minha adolescência. Em outras palavras, desde que eu entendi isso, eu sou obediente. Ou seja, esse cara era bom demais. Ele era bom. Na teoria ele era muito bom. E agora Jesus olha para ele, e a Bíblia diz que Jesus olhou para ele e o amou. Jesus olhou para ele e o amou. Mas Jesus disse, falta-lhe uma coisa. Vá, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres. Jesus não queria o dinheiro dele. Jesus queria o coração dele. Ele fazia tudo direitinho, mas na verdade nem tudo, né? Esse jovem, ele tinha um problema com dinheiro. Esse jovem, ele tinha um problema com dinheiro. Tudo que nós temos e que nós não podemos deixar ir quando Deus nos pede, é um problema para nós. Tudo que você tem, não só dinheiro, mas tudo que você tem e que você não pode deixar ir quando Deus pede, é um problema para você. O dinheiro era um problema para esse rapaz. Versículo 22 em diante, continua essa história, fala que ele ficou triste, ele ficou abalado, ele ficou abatido, porque ele tinha muitas riquezas. E aí Jesus começa uma discussão com os discípulos sobre esse assunto, e os discípulos falaram, então um rico não pode entrar no reino de Deus? Jesus fala, não, é mais fácil um camelo passar por baixo de uma agulha, do que um rico entrar no reino de Deus. Aí os discípulos falaram, então é impossível, é isso que você está falando, e um rico vai para o céu? Jesus falou, não é que nenhum rico vai para o céu, é que isso não pode ser o seu Senhor. Aí Jesus está conversando com esses discípulos, e aí no final ele diz, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais já no presente
tempo. Uau! Quem quer 100 vezes mais? 100 vezes mais não era uma expressão matemática exata, era uma expressão tipo assim, muitas vezes mais. Ninguém que deixa algo para servir, vai deixar de ser recompensado no meu reino. Eu quero concluir dizendo isso. Jesus está voltando à ideia da recompensa, e a Bíblia diz que esse jovem não entendeu, ele não entendeu, sabe, por se tratar, a questão não era o dinheiro, a questão desse jovem era onde ele colocava a sua confiança. O dinheiro para esse jovem foi o que impediu ele de servir. Parece uma loucura o que eu estou falando, mas você sabe que o dinheiro impede pessoas de servir até hoje? E não são só ricos. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou vai amar um e odiar o outro, ou vai se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Sabe o que Jesus queria desse jovem? Não era o dinheiro dele, gente, mas era tirar dele o impedimento para ele servir. Ele estava pronto nas habilidades, ele estava pronto, ele era formado em Harvard, ele estava pronto nas teorias, ele estava pronto desde a adolescência na sua mente, ele era alguém pronto aparentemente, mas para Jesus ele não estava pronto, porque ele não deixou aquilo que o impedia para chegar a um nível de servir. A minha pergunta para você é: o que impede você de servir de todo o coração? Servir-se é doar-se, é doar do que você tem recebido. Como você está servindo no seu lar? Como você está servindo no seu trabalho? Como você está servindo nessa igreja? Como cristão, como membro, como discípulo de Jesus, como líder, como um líder em potencial, como um liderado. Como você está servindo no seu lar, quem sabe como pai, como marido, como esposa, como filho, como filha. Como você está servindo no seu trabalho, como gerente, como subgerente, como assistente, como estagiário, como zelador, como porteiro, como professor na escola, como profissional autônomo. Como você está servindo as outras pessoas? Servir é uma mentalidade da cultura cristã, amém? Servir aos outros é servir aos outros é servir a Deus, lembra? Jesus leva isso muito pessoalmente. Servir é a estrada da influência e da autoridade no reino de Deus, e servir é amar, e amar é servir. Fique em pé no seu lugar.